Por favor, se coloque de pé, vamos ganhar tempo. Abra a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. As horas correram. João capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Podeis assentar, queridos. Se você puder permanecer com a tua Bíblia aberta. Quero falar nessa noite sobre encontro. O Deus que nos encontra, seja onde nós estivermos. A Bíblia, ela é linda nas narrativas desse tremendo amor que Deus tem por nós. É incomparável o amor de Deus, a maneira como Ele lida conosco com qualquer amor humano. Não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém que consegue te amar como Deus te ama. É inigualável, incomparável. A grande questão é que o ser humano não se apercebe disso. O ser humano não se atenta para isso. Se prende a certas questões e esquece do maior amor, que é o amor de Deus. João, quando narra esse episódio do capítulo 4, ele é riquíssimo. Temos aqui vários nuances de doutrina, de palavra, de ensino. Mas hoje eu quero me ater para esse encontro. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus ele estava na região da Judéia. Ele estava com seus discípulos. E o verso 3 diz que ele deixa a Judéia e ele vai subir para Galileia. É interessante que o ministério de Jesus, ele não foi um ministério parado, ocioso. Quando lemos o Evangelho de Marcos, vamos perceber o quão ativo, o quanto Jesus ele se doou, se deu para cumprir o ministério. Nunca mediu esforços, sem avião, sem carro, andando e percorrendo cidades, aldeias, para atender aos necessitados. Quando a Bíblia diz aquele momento que ele dorme na polpa do barco, demonstra a sua humanidade, seu estado físico de cansaço, mas nunca deixou de atender. Até naquele momento que o cansaço o pegou de tal forma que ele dormia, quando os seus discípulos lhe pedem socorro, ele levanta, acalma a tempestade e salva-os. Então Jesus ele sai da região da Judéia para ir para Galileia. E é interessante que só João narra esse episódio. João ele deixa esse detalhe aqui que não está contido nos outros 3 evangelhos, para falar desse encontro, desse momento tão especial do ministério de Jesus. No verso 4 ele amplia, coloca ali um holofote, diz: era necessário passar por Samaria. Não temos tempo para falar desse aspecto, mas qualquer dicionário que você consultar sobre samaritanos vai te explicar qual é o problema aqui. Samaria era um lugar indesejável. Samaria era o local que o judeu repudiava. Samaria era o local onde o judeu preferia percorrer quilômetros a mais da viagem.
Mas ele não passaria por Samaria. Samaria era considerado o povo impuro, repudiados pelos judeus. Mas João diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Sabe a primeira coisa que eu começo aqui nesse texto falando sobre encontro com Deus? De encontrar com Deus. Não importa onde você esteja, Deus vai ao teu encontro. Não importa como os homens classificam as pessoas, como os homens dizem, olha, esse aqui pode, esse não pode. Para Deus não há acepção de pessoas. O rico, o pobre, o culto ou o inculto. Para Deus não tem cor de pele. Para Deus não importa o teu sobrenome, onde você nasceu, onde você viveu. Ele se importa com você, com sua alma. Ele se importa contigo. E Ele coloca para nós a disposição a sua palavra. Como é lindo nós pensarmos, amados, que hoje o Evangelho consegue chegar na China, na África, na cortina de ferro, através disso do nosso culto, através das redes sociais. O que é isso, irmãos? Tecnologia apenas? Não. Amor e graça de Deus chegando aos corações que outrora eram inalcançáveis. Deus usa meios, métodos para alcançar o coração das pessoas. E Jesus, ele quebra um protocolo judeu e vai passar ali em Samaria. Diz a Bíblia que ele vai junto a um poço. Verso 5 diz que ele foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se acima da fonte. E era isso quase a hora sexta, quer dizer, era quase meio-dia. Ele se assenta naquele local. É como se na agenda dele ele tem um encontro. Os discípulos que estavam com ele saíram para ir comprar alimentos. E Jesus, ele fica ali assentado, sozinho. E não é muito normal você encontrar esses momentos de Jesus sozinho. Mas nesse momento específico, ele está sem multidões à sua volta. Ele está sem os discípulos à sua volta. Porque Deus tinha um encontro com uma mulher. Deus queria marcar uma mulher naquele dia. E escuta, ela não sabia. Mas Deus tinha um projeto. Talvez essa seja a sua situação. Deus quer fazer algo com você e você não percebe. Você não sabe. Ele tem já usado meios, situações para falar com você. E você não tem se apercebido disso. E nessa noite Deus quer te dar um choque de realidade para você entender. Ele tem um plano para a tua vida. Ele tem um propósito com você. E Jesus estando ali ao meio-dia, quem aparece? Uma mulher de Samaria. Qual o nome dela, pastor? Não tem, não sabemos. Samaritana é classificação, mulher que mora em Samaria, mas não tem o nome dela. E esta mulher sai ao meio-dia para tirar água, diz o verso 7. E quando Jesus vê ela, Jesus cria então um ponto de ligação com ela. Ele se dirige a ela e diz: dai-me.
de beber, mulher. Pronto. Estava criada uma situação ali. Escuta. Deus sabe como mexer com você. Deus sabe como mexer no teu interior. Às vezes somos tão resistentes com Deus. Resistimos à palavra. Resistimos à oração. Resistimos Deus usar situações para falar conosco, mas sempre queremos fugir de Deus. Aquele momento ali, Jesus então cria uma situação para falar com aquela mulher. E o verso 8 explica o que eu já disse, que os discípulos não estavam com ele. Verso 9, a mulher então responde para Jesus: como? Sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. João explica. Aquela mulher entra em choque. Primeiro é um homem que está falando. Segundo, ele é judeu. Duas coisas distantes. Dentro da cultura oriental, um homem não falaria com uma mulher diretamente. Segundo, um judeu jamais falaria com um samaritano, nem homem, quanto mais mulher ainda. Então essa mulher tem uma reação e questiona Jesus. Como? Você, sendo judeu, está a falar com uma mulher samaritana? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Existem coisas que é pessoal entre você e Deus. Mas você vai entender o que Deus quer falar com você. Existem coisas que Deus começa a trabalhar na nossa vida. E nós começamos a questionar: como assim, Deus? Desse jeito? Dessa forma? Quantas das vezes que nós queremos ensinar Deus a trabalhar em nós? Queremos que Deus faça na nossa vida assim, assado. Eu acho que esse caminho é melhor. Poderia ser dessa forma. Não deveria eu passar por isso. Não deveria acontecer. Se tu queres viver uma vida plena com Deus, aprenda a se submeter à voz do Senhor. Saiba que Deus te ama e tudo que Ele fizer é o melhor para a tua vida. Ainda que você não entenda, não compreenda, ainda que você não saiba como vai terminar, você precisa confiar, acreditar, se lançar diante dele e dizer: seja feita a tua vontade. Faz, Senhor, do teu jeito, da tua maneira. A grande questão é que nós questionamos. Queremos que seja do nosso jeito. Criamos obstáculos, barreira. E eu vou dizer agora como eu disse, esse texto aqui é muito rico. Um dos pontos altos desse texto é o verso 10. Jesus respondeu, ele disse: escuta, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui é um divisor de água. Até aquele momento, aquela mulher achava que estava ali diante de um problema social. Um homem e uma mulher, um judeu e um samaritano, um pedido inusitado. Mas agora, Jesus ele questiona ela, dizendo: olha, se tu conhecesse o dom de Deus. E Deus hoje está falando para mim e para você:
você conhecesse o dom de Deus. Talvez você já tenha tempo de caminhada, já tenha batizado, é membro da igreja. E eu te pergunto, você tem conhecido o dom de Deus? Você conhece qual é a dádiva de Deus para a tua vida? Porque Jesus faz aqui um grande elemento. Olha, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, mulher, se você soubesse, quem é que está te pedindo? Sabe o que Deus quer confrontar-nos? Se você soubesse o Deus que você serve, se você soubesse de fato quem é o Deus da Bíblia, nós teríamos uma vida muito mais madura, muito mais eficaz, muito mais eficiente. A questão é a nossa pobreza de conhecimento. Falta-nos conhecermos de fato o dom de Deus, conhecermos o Senhor. Deus hoje quer descortinar para você a glória dele. Deus quer abrir teus olhos espirituais. Deus quer que você enxergue ele como ele é. A nossa questão é problema de visão. Não é divisão, não é divisão. Enxergamos errado. E se você enxergar errado, você vai interpretar errado. E automaticamente, se você interpretar errado, você vai viver errado. Aquela mulher, tudo que ela via era um mero homem judeu. E Jesus está dizendo para ela, se você soubesse. Deixa eu explorar um pouquinho isso aqui contigo. Você sabe o que Jesus está dizendo para ela? Mulher, você não tem diante de ti um homem judeu. Você está diante da fonte de vida. Eu tenho água viva que tem poder de saltar para a vida eterna. Eu tenho poder de te dar algo que nenhum homem pode te dar. Você está diante do autor da vida e você não percebe isso. E nós, como igreja, carregamos uma Bíblia, temos uma confissão de fé e não entendemos que estamos diante do autor da vida, aquele que tem o comando de tudo. Hebreus diz que todas as coisas vieram à existência pela palavra do seu poder. Do nada, do absoluto vazio, ele trouxe todas as coisas à existência pela palavra do seu poder. Deus. É esse Deus que você serve. Tem um livro que um autor ele disse assim: qual é o tamanho do seu Deus? A mediocridade dos cristãos é a visão errada, opaca de Deus. É o tamanho pequeno de Deus. Quando uma criança virou para o seu pai, ele perguntou: pai, qual o tamanho de Deus? Estava passando um avião lá de cima. E aí, o pai perguntou: meu filho, você está vendo aquele avião? Ele falou: pai, bem pequenininho. É pequeno, filho? É. Muito pequeno, pai. E o pai levou ele até um aeroporto. Quando o menino viu o avião, ficou com os olhos estatalados, dizendo: que monstruosidade, pai, que coisa grande, imensa. E ele disse: é o mesmo que você viu lá em cima. E ele disse: como assim, pai? Aquele lá de cima parecia o meu aviãozinho de brinquedo em casa. Mas esse aqui é gigantesco, eu nem consigo pegá-lo. Meu pai disse: a questão é que aquele você viu longe de você, esse você está vendo perto. Quando você está longe de Deus, teu Deus fica pequeno. Não é que ele é pequeno, é a sua visão que está longe. Mas quando você se aproxima, quando você está junto dele, que a glória dele descortina para você, você se apaixona por ele, seu coração vibra de amor por ele,
você chora, você se confunde. As pessoas perguntam, você está louco? Não, eu não estou louco, eu estou apaixonado por Deus. Meu coração está vibrando por Deus. Aleluia. Tem um hino que diz assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Quando há em nós essa revelação de Deus, irmãos, essa compreensão de quem é Deus, a visão do mundo, a visão da vida, a visão das coisas, dos problemas, das situações, elas não acabam, mas elas se tornam diminutas, porque o foco muda. Eu vou mostrar aqui nesse texto como é que o foco daquela mulher mudou, como que as coisas tomou outra dimensão a partir do momento que ela entendeu quem estava falando com ela. O Evangelho não é para você viver apenas de dogmas, de preceitos, de lei, de regras. O Evangelho é para você viver um relacionamento com Cristo. Cristo é uma pessoa, Ele é Deus e Ele quer se relacionar com você. Ele virou para os seus discípulos e disse: eu já não vos chamo servo, mas eu vos chamo amigos. Porque o amigo, o servo não sabe o que fazer o Senhor. Os amigos não. Deus quer compartilhar com você a glória dele. Por isso que quando eu olho Pedro, Tiago e João, eles sobem lá no Monte Tabor. Pelo menos assim que identifica o monte de Deus no coração. E lá em cima o que eles veem? Descortinar a glória. Porque estavam pertinhos de Jesus. Nós vamos avançar no texto. Quando Jesus falou para aquela mulher que daria para ela água viva, ela disse assim: Senhor, tu não tens nem como tirar água, o poço é fundo, como é que o senhor vai conseguir água? Como? Entende a problemática? Deus às vezes quer mudar a nossa vida, nosso ser, e nós levantamos as problemáticas. Ela está dizendo aqui algumas coisas. Primeiro, Senhor, o Senhor não tem vasilhame, o Senhor não tem corda, o Senhor não tem um balde. Segundo, o poço é fundo. Ele é muito fundo. Como que o Senhor vai conseguir tirar água? Deus é lindo, Deus. Nós que somos complicados. Deus é lindo. Nós que enfeiamos as coisas. Aquela mulher estava diante da fonte de vida, do autor, do criador de todas as coisas, e levantando questões tão diminutas e criando problema onde não tinha problema. E isso é especialidade minha e sua. Criamos problema onde não há problema. Criamos situações onde não há situações, e por isso complicamos a vida. Tati Roberto já cantava, né? É tão fácil viver em paz, mas a gente aqui complica tudo. Aqui essa mulher traz essas situações. Jesus tivesse que rir, ia rir da cara dela. Mas não, Jesus não zomba da nossa ignorância, irmãos. Mas pelo contrário, Ele nos ajuda a sair da nossa ignorância. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você saiba a dimensão do poço que você chegou. Você olha para dentro de você e diz: eu estou no fundo do poço. Como é que eu vou sair daqui? Não tem jeito. Eu me atolei em situações, em problema, pecado, em angústia, em coisas interiores que eu estou no fundo do poço. Deus te pega onde você estiver, Ele te levanta, Ele te ergue, porque Ele é poderoso. E você não precisa questionar, mas como? O modo de trabalhar e de fazer pertence a Ele. Deixa por conta dEle. Não se interponha em questionar como Deus vai fazer. Aquieta a tua alma, só deixa Ele fazer. Você só precisa deixar Ele trabalhar, Ele mover. Aí ela quase que afronta Jesus, então, no verso 12. És tu maior
que nosso pai Jacó, que nos deu os poços, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado. Aí ela foi para a contativa. E sabe qual é a graça maior que eu vejo nesse texto? É que Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, irmãos. Deus não nos trata segundo a maneira como nós às vezes repelimos a Ele. A graça de Deus é tão grande, é tão maravilhosa, é tão esplêndida, que mesmo a gente ainda recalcitrando contra Deus, Ele continua insistindo conosco. Porque se é um humano normal ali, sem a graça de Deus, ele diz: ah, mulher, então tá bom, você perdeu sua chance, vai. Eu estava aqui para te ajudar, você não quer? Então, já está me ofendendo. Mas não, queridos. Deus sabe que nós temos dificuldade de entender as coisas espirituais, de entender o propósito dele. Mas aí Jesus diz no verso 13: qualquer que beber dessa água, mulher, vai tornar decente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aí, bom, mexeu com ele. Aí mexeu com ela. Ele disse: olha, se beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E ela já pula esperto e diz: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e me venha tirá-la. Aí ela já começou a entender o evangelho totalmente errado. Benefícios do evangelho: olha, eu não quero ter trabalho mais, eu não quero trabalhar mais. Eu quero uma coisa que facilita mesmo. Olha, eu não vou mais ter trabalho de pegar meu canto, ir lá, andar esse percurso todo, pegar água, levar para casa. Me dá isso logo. Sim. Nós às vezes focamos só nos benefícios da graça. Queremos facilidade de vida, quando Deus está falando de outras coisas. Eu vou abrir uma adendo aqui. O evangelho pode te dar recursos. Deus pode te dar um bom emprego, pode te dar uma boa casa, pode te dar um bom carro, pode te dar uma família linda. Mas o evangelho não é para isso. Que é isso, pastor? Sim. O evangelho é para salvar a tua alma, te levar para o céu. Aleluia. Porque com sem carro, sem casa, sem roupa, você vai para o céu. Não é isso que te leva para o céu, não, irmão. Então não busque o foco errado. É por isso que Paulo diz: eu aprendi a ter e não ter. Tanto faz eu ter fartura como ter necessidade. O que importa é que eu estou com o Senhor e Ele me fortalece para passar cada uma das minhas necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. E aquela mulher pede então. Aí Jesus diz: vai lá, chama teu marido. Jesus entrou no eixo da questão e eu vou parar por aqui. Vai lá chamar teu marido, mulher. Ela pensa, repensa. Vou resolver essa questão rápido. Olha, homem, não tem marido não. Está subindo errado. Vou receber meu benefício e vou embora. Não sabia ela que naquele encontro Deus queria mudar a vida dela. E aí então Jesus entra lá no antro do problema dela e diz para aquela mulher no verso 17: disseste bem, mulher, que você não tem marido, porque eu sei, nunca tinha visto aquela mulher, ela nunca tinha visto Jesus. E Jesus diz para ela assim: eu sei, você já teve 5 maridos, está vivendo com esse agora, que não é teu. A mulher esbugalha os olhos, fica perplexa com tudo isso. Verso 19, ela diz: Senhor, tu és profeta, tu está dizendo coisas aí que absurda. E ela já foge do assunto, porque ela não quer mexer na particularidade da vida dela. Aí ela vai para o verso 21 e diz: olha, nossos pais adoraram nesse monte. Quantas das vezes que Deus quer mexer no nosso interior e a gente sempre quer fugir, saímos pela tangente. Escuta, Deus quer mexer dentro desse coraçãozinho seu.
Quer pegar aqui dentro, aqui, ó, tocar onde está doendo. Entenda, nenhum cirurgião vai conseguir arrancar um tumor, uma inflamação, se ele não rasgar e abrir. Para tirar, vai ter que rasgar, vai sangrar, vai doer. Mas depois ele vai costurar, vai cicatrizar, mas vai sarar. O que Jesus queria agora era entrar naquele coração e resolver questões que estavam ali. O verso 25 diz: eu sei que o Messias virá. O verso 26, Jesus diz: eu sou ele, e sou eu que falo contigo. Que revelação, que dia. Quantas coisas que aquela mulher ali deve ter impactado a vida dela. E a Bíblia diz, irmãos, que quando os discípulos chegaram, aquela mulher estava impactada. E eles nem foram questionar como é que ele está falando com a mulher. Mas eu encerro aqui, ó. Verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Eu te pergunto, o que é que ela tinha ido fazer ali? Buscar água. Levou o cântaro vazio para buscar água. Mas teve algo que ocorreu com ela, que ela larga o cântaro, vai embora sem cântaro, sem água, porque tinha algo mexido aqui dentro do interior dela. Quando Deus mexe aqui dentro, queridos, a gente muda o curso da nossa vida, a gente muda os nossos propósitos, os objetivos se tornam outro, o foco se torna outro, as prioridades são mudadas. A prioridade para aquela mulher era levar água para sua casa, mas no encontro com Jesus, isso ficou para depois, porque ela tinha algo muito maior. Ela precisava gritar para os samaritanos e dizer: eu encontrei alguém que disse tudo sobre a minha vida. Ela já queria testemunhar que tinha algo ocorrido na vida dela. Ela tinha pressa. Aquela que saiu ao meio-dia para buscar água, agora saiu gritando pela cidade, dizendo que encontrou alguém que disse tudo sobre a vida dela. Eu te convido você se colocar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Toda a igreja, por favor. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, que está desviado do Evangelho, ou que ainda não decidiu por Cristo. Essa noite, Deus reservou para falar com você. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar o teu coração. Eu quero te dar uma água que jorra para a vida eterna. Talvez você não saiba nem por que você chegou até aqui, mas é porque nessa noite Deus marcou um encontro contigo, porque Ele quer mudar o rumo da tua vida, como mudou o rumo da vida daquela mulher. Porém, depende da tua decisão. Aquela mulher ouviu Jesus e ela decidiu mudar de vida a partir daquele encontro. Hoje a palavra foi ministrada. Agora a decisão pertence a você. Se tem alguém que está afastado do Evangelho, eu peço à igreja que fique de olhos fechados orando. Não queremos expor ninguém, nós só queremos ajudar. Se você não tem um compromisso com Cristo ainda, se você não entregou tua vida para Jesus, eu te convido agora para você vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Cristo, será salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça. Quando nós reconhecemos publicamente Jesus como nosso Senhor, Jesus ele disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. A confissão pública da nossa fé em Cristo, ela se torna necessária para demonstrar o nosso compromisso com o Senhor. Tem alguém? Eu quero orar por você. A igreja quer orar por você. Você não precisa lutar sozinho. Deus está ao teu lado para te ajudar na caminhada. A igreja está aqui para cooperar com você. Se não tem, eu quero orar com a igreja. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer.
Porque Tu és o Deus zeloso, Deus que cuida, Deus que vela, Deus que tem um plano lindo para conosco. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, o coração que entrou aqui dentro, amargurado, ferido, machucado, cheio de conceitos e preconceitos, Espírito Santo, esquadrinha esse interior, lava, purifica, santifica, Senhor, dê novo rumo, novo norte, Senhor, dê novo sentido, pelo poder que há no nome de Jesus. Essa vida caminhar contigo, essa vida de se render a Ti, ó Deus, cumpra o Teu propósito, o Teu querer, nesta vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém.